Olha, eu não sei se está gravando ainda. Agora está dizendo que está gravando. Ontem a gente não conseguia gravar. Que bom. Olha, bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje nós temos mais uma aula aqui de Direito Administrativo 1, no curso de graduação em Direito da PUC Campinas. Essa aula está sendo gravada por meio da plataforma Microsoft Teams e eu, ao final do dia, pretendo subir esta aula, o arquivo dela, no canal do YouTube chamado Roteiros de Direito Administrativo. Todas as aulas do curso, para todas as, foram 4, 5, 6 aulas que nós tivemos até agora, estão gravadas lá. Esta é a próxima aula, eu acho que é a aula 7, posso estar enganado, eu geralmente me confundo com números, e nós estamos tratando dos princípios constitucionais da administração pública que formam atualmente o que nós entendemos de, normativamente, o regime jurídico administrativo que impera, que vige, que vigora no Brasil. Nós já falamos de 4 princípios constitucionais do caput do artigo 37, que são o da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e nós começamos a falar na aula passada sobre o princípio da eficiência, e a única coisa que eu falei para vocês na aula passada é que se trata de um princípio que ele é conceituado pela ciência econômica, não pela ciência jurídica, e que ele tem muito mais relação com a identificação, ou ele tem muito mais relação com as questões envolvendo custo e benefício ou otimização de recursos do que efetivamente tratar de norma jurídica. A administração pública deve ser eficiente, espera-se que a administração pública seja eficiente na realização de suas ações, mas eficiência não significa apenas, ou não significa efetividade ou eficácia. Eficiência significa que os recursos disponíveis devem ser utilizados na melhor medida possível, o que significa que o administrador público deve demonstrar, ou deve pelo menos justificar de maneira racional o porquê que ele utilizou recursos escassos para resolver determinada situação. Porque uma situação não pode ser, se ele sabia de antemão que uma situação não poderia ser resolvida completamente com os poucos recursos que ele tinha, porque ele gastou os recursos que ele tinha para tentar resolver uma situação e deu uma solução parcial ou deu uma solução de contingência? Qual a justificativa para fazer isso? Por que não usar aqueles recursos para solucionar de maneira completa uma outra questão que também se apresentava? Todas essas discussões são muito fortes e são importantes também. Eu acho que vale a pena eu fazer aqui o compartilhamento da tela, mas eu queria colocar para vocês, o meu sisteminha deu pau aqui, mas nada que a gente não resolva orando. Um pouquinho só. Vocês já devem ter ouvido falar de uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, que eu estou abrindo aqui para a gente poder compartilhar a tela. Se é que eu vou conseguir fazer isso. Por algum motivo ela não está abrindo. Vamos ver se eu consigo. Por favor, me digam se vocês conseguem ver a tela compartilhada com o texto da lei, chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu não consigo... Conseguimos sim, professor. Excelente. A letra deve estar pequenininha, se alguém tiver no celular, então eu vou aumentar a letra, para se alguém tiver no celular, a gente conseguir ler. Essa aqui acho que é a norma mais conhecida de todos, porque ela é fundamental para compreender teoria geral do direito, não só do direito civil, mas também do direito como um todo. É que ela chamava no início Lei de Introdução ao Direito Civil, né? Ou Lei de Introdução ao Código Civil, e atualmente ela é chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque ela compreende a forma como as normas no Brasil devem ser compreendidas. E ela tinha 19 artigos, se eu não estou enganado, e em 2018 surgiram alguns novos. Então aqui, ó, a Lei 13.655, ela criou alguns artigos, ela positivou alguns artigos, eu queria ler com vocês. Nas esferas administrativas, ou seja, dentro dos gabinetes,
na esfera controladora, ou seja, Tribunal de Contas, e na esfera judicial, Poder Judiciário, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O que significa isso? O juiz, o administrador público, o controlador, o ministro do Tribunal de Contas, ele pode até decidir alguma coisa com base em valores jurídicos abstratos, a justiça, a razoabilidade, um princípio normativo qualquer, mas ele é obrigado, por este artigo, a considerar as consequências práticas da decisão. Nós, no Brasil, sempre tivemos uma estrutura normativa baseada em questões principiológicas. Nós sempre pensamos na ética, nós sempre pensamos na moralidade, nós sempre pensamos que só é possível fazer algo se houver previsão na lei e por meio da legalidade aquilo acontece. Ou seja, todo resultado que você obtiver cumprindo a lei, cumprindo os meios, esse resultado é lícito. Tudo que você fizer dentro dos meios autorizados pela legislação, o resultado é lícito e aquilo não tem problema nenhum, aquilo se torna direito subjetivo seu, aquilo se torna direito adquirido seu. Porém, a partir deste artigo 20, que existe no Brasil, existe no ordenamento jurídico brasileiro desde outubro, novembro de 2018, ou seja, para a vida de vocês, como um todo, vocês no terceiro ano de faculdade, daqui a 2 anos, 1 ano e meio quase, estarão formados, estarão atuando na esfera da advocacia, e vocês depararão com isto. Qualquer autoridade pública, seja na esfera administrativa, seja na controladora ou na judicial, só pode decidir com base em valores jurídicos abstratos, ou seja, a democracia, a justiça, o direito ou qualquer outra palavra abstrata que você quiser usar, mas para isso precisa considerar as consequências práticas da sua decisão, ou seja, qual é o resultado daquela decisão que vai ser posto. Só para completar isso aqui, tá bom? Porque falar de consequências práticas, o autor, eu vou julgar em favor do autor pela justiça porque o autor vai ficar feliz. Isso é uma consequência prática da decisão. Porém, desculpa o exemplo ridículo, tá? Parágrafo único. A motivação, ou seja, a justificativa daquela decisão, deve demonstrar a necessidade e a adequação da medida, ou seja, estou tomando esta medida com base na necessidade e na adequação. Necessidade e adequação é muito Robert Alexy, tá? É muito o princípio da proporcionalidade. Mas também fala da necessidade e adequação da medida imposta ou da necessidade e adequação da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma. E aí, esta motivação, essa justificativa deve ser feita em face das possíveis alternativas. Ou seja, o julgador ou o administrador público, ao decidir, deve demonstrar que havia alternativa, que poderia decidir de outra forma. E deverá, na sua justificativa, comparar a decisão tomada ou as consequências que essa decisão tomada causa em comparação com as consequências que outra decisão que poderia ser tomada naquela circunstância causaria. Veja, está obrigando aqui o administrador, o juiz nas suas sentenças e também os ministros dos tribunais de conta do município de São Paulo do Rio, dos estados e da União Federal, a expor por que uma decisão foi tomada de um jeito e não de outra, ou seja, você tinha recursos disponíveis para atingir um resultado. Por que você decidiu atingir esses resultados com os recursos disponíveis, em vez de usar os recursos disponíveis para atingir outro resultado no sentido de consequência prática? Isto tem a ver com o princípio da eficiência. Ser eficiente é mostrar que os recursos utilizados foram utilizados de uma maneira ótima. Ótimo não é o superlativo de bom. Ótimo é uma relação de adequação entre os recursos que você tem disponíveis e o que você consegue fazer com eles. Se você, por acaso, consegue
fazer boas coisas com ele, a sua decisão foi boa. Eu vou dar até um exemplo bíblico, tá, gente? Tem uma passagem no Novo Testamento em que 3 pessoas recebem dinheiro do seu empregador. E um recebe uma moeda ou um talento, que na verdade não é moeda, talento era praticamente o salário de um ano. Outro recebe 5 moedas e outro recebe 10 moedas. E olha, vocês façam o que deve ser feito com esse dinheiro. O que tinha 5 moedas, quando o empregador volta, já tinha 10 moedas, ou seja, rendeu o dobro. O que tinha 10 moedas, rendeu o dobro também, fez 20 moedas, ou 20 talentos. E o terceiro, que recebeu um talento, ele devolveu um talento para ele. Por que você só está me devolvendo um talento? Eu enterrei o talento porque eu fiquei com medo de perder, então está aqui o seu talento. Pô, mas depois de tanto tempo, o talento enterrado vale muito menos hoje do que valia antes. Quer dizer, como é que você justifica para alguém que você recebeu recursos e enterrou esses recursos, que você não usou esses recursos, que você não desenvolveu esses recursos, que você não aplicou esses recursos naquilo que deveria ser aplicado? Você tinha responsabilidades e você se omitiu. Você tinha responsabilidade. E olha só que coisa doida que é o princípio de eficiência. O princípio de eficiência impõe ao administrador, impõe ao juiz e ao controlador também, que se movimente no sentido da sua competência. Ou seja, a omissão no agir, ela também é uma decisão. Ou seja, explicar discricionariamente, eu não fiz nada porque eu achei que não era conveniente e oportuno. Olha que coisa doida, está aqui um tema espetacular em termos de monografia para vocês pensarem no 5º ano. Isso é um tema que merece a atenção da academia e está em busca de bons autores. Todo ato discricionário é um ato em que o administrador está dentro da legalidade e pode tomar uma decisão com base num juízo de valor. Como vocês perceberam, decisão discricionária muitas vezes é baseada em valor jurídico abstrato, porque o juízo de valor aqui é a buscar a oportunidade e a conveniência, a buscar o melhor momento e o melhor modo de resolver uma determinada situação, de agir. A partir do momento que o administrador se omite, fala assim, ainda não vou fazer porque não é o melhor momento, é preciso que ele demonstre as consequências práticas de sua decisão e que faça isso em face de ter agido naquele momento. Se vocês não pensam em nenhuma situação prática no momento, eu vou perguntar para vocês o seguinte, eu estou falando da lei e estou falando de esfera administrativa. Então, vamos imaginar uma situação de um país qualquer, vamos imaginar que esta lei seja uma lei da Finlândia ou da Nova Zelândia. E lá na Nova Zelândia, nós temos um ministro da saúde, e esse ministro ele entra no ministério quando nós tínhamos 14 mil óbitos decorrentes do coronavírus. E ele não realiza nenhum ato determinado com relação, consideradas as consequências práticas de sua decisão de não fazer nada ainda. Nós precisamos identificar essa decisão de não fazer nada, porque ainda não é o momento, considerando não só as consequências práticas, mas inclusive em face das possíveis alternativas. Ou seja, se ele decidiu, se ele achou melhor não fazer nada, por favor, senhor ministro, por favor, senhor presidente, em comparação com as possíveis alternativas, por exemplo, determinar uso de máscaras, determinar restrições de aglomeração, determinar a centralização das ações de todos os estados e de todos os municípios, tomar a frente daquilo que se espera que o ministro da Saúde tome, em havendo vacinas disponíveis, firmar contratos ou memorandos de entendimento para que as vacinas, assim que estiverem disponíveis, sejam adquiridas, colocar o Ministério da Saúde e a Anvisa à disposição para que se aprovem as vacinas o mais rapidamente possível. Ao contrário do que nós ouvimos falar, a questão aqui não é de mercado consumidor, o vendedor que tem que vir vender a vacina. Na verdade, é uma questão de saúde pública, é o Ministério que tem que ir atrás. Aliás, é para isso que existe o Ministério da Saúde, para promover a saúde e não para promover a morte, não para promover a doença, não para ficar esperando o melhor momento enquanto pessoas morrem. Veja, nós temos norma jurídica, pelo menos desde 2018, que impõe ao administrador o dever, e veja, esta questão aqui
com relação à eficiência, ela se conecta muito forte com o princípio da publicidade, que é o princípio da prestação de contas, porque a justificativa, ou seja, o que é motivação? Nós vamos tratar disso mais para frente, mas tem a ver com expor os motivos da decisão. E essa exposição de motivos não é só com relação à decisão de fazer algo, mas também com relação à decisão de não fazer nada, havendo possibilidade de fazer. Por que não foi feito nada? Ah, não fiz nada porque não era o momento. Explica isso, demonstra, motiva, exponha essa situação. E veja, a pior decisão que existe é não decidir ou voltar atrás na sua decisão sem ter noção do que foi feito. Se por acaso a sua decisão é bem justificada, ela pode ser discutida democraticamente. É possível que uma decisão explicada possa ser contestada por outra pessoa ou por outro grupo. Mas a contestação acontecerá com base em argumentos ou com base em critérios que talvez não tenham sido levados em conta pelo administrador, pelo juiz ou pelo controlador. Porém, esta comparação entre duas realidades ou duas consequências possíveis, a consequência prática da decisão A e a consequência prática da decisão se essa decisão fosse B. Isto tem a ver com o princípio da eficiência. Ou seja, o princípio da eficiência é um princípio normativo, ele está presente desde 98 no caput do artigo 37 da Constituição, e a sua normatização, a sua regulamentação, vamos dizer assim, como entender o princípio da eficiência, esse entendimento já existia, pelo menos desde sempre, porque a ciência econômica é uma ciência tão antiga quanto a jurídica, mas o artigo 20, seu parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, já expõe, eu acho que com uma clareza muito grande, como nós devemos entender a eficiência na aplicação, na realização de tomada de decisões pelo administrador público. Esse artigo 20, parágrafo único, existe, por exemplo, não apenas para decidir sobre políticas públicas a serem implementadas, mas qualquer decisão administrativa a ser realizada, qualquer decisão judicial a ser realizada. Algo, aliás, que os advogados precisam tomar à frente e apresentar esse artigo 20, parágrafo único, aos juízes nas discussões, por exemplo, envolvendo um mandado de segurança para prestação de serviços públicos, um mandado de segurança para obtenção de recursos junto aos ministérios e secretarias. Por exemplo, se eu por acaso tenho uma criança que precisa de creche ou precisa de escola e eu não consigo matrícula porque não há vagas disponíveis naquela escola. Puxa vida, qual é a justificativa? Nós temos aqui a consequência prática da decisão. A ausência de vaga naquela escola tira uma criança do direito subjetivo dela à matrícula e o direito dela à educação. Qual é a alternativa? A consequência de não dar matrícula para essa criança é terrível. Claro que nós temos uma coisa chamada capacidade física ou capacidade disponível da escola. A escola só tem 1000 vagas e tem 1000 crianças, quer dizer, a 1001ª não tem como ser matriculada porque não tem carteira, não tem estrutura disponível para aquela criança. Mas a criança precisa ser matriculada, é preciso que haja uma solução de contingência para ela. Quais são as alternativas possíveis? O que deve ser feito em relação ao seu pedido? É preciso argumentar ao juiz que a consequência prática da decisão de negar matrícula, negar a educação para aquela criança, tem um efeito terrível. Claro que a situação de estoque é uma coisa complicada. No caso de escola, embora a capacidade material da escola seja para 1000 crianças, é possível ampliar o estoque de vagas dessa escola de uma maneira muito maior do que você entrar com um mandado de segurança dizendo, olha, meu cliente não tem onde morar. O artigo 6º da Constituição, ele provê direitos à moradia para todos os brasileiros e estrangeiros residentes do país. Então o juiz dá uma manda
o Ministério da Habitação manda a Secretaria de Estado da Educação, manda a Secretaria Municipal de Educação, dá uma casa para o meu cliente. Veja, o juiz não tem estoque de casa disponível, ele sabe que o Estado não tem estoque de casa, é uma situação um pouco mais complicada. Mas são discussões que envolvem consequências práticas de decisão com relação à falta de ação judicial, ação administrativa e ação de controladoria no que respeita ao uso do dinheiro público. Essas discussões são muito complexas, essas decisões são muito complicadas, mas essas decisões são da competência do administrador e do juiz. É preciso decidir. E esta decisão deve ser explicitada, ela deve ser exposta nas razões da decisão tomada. A autoridade pública que decidiu, pelo artigo 20, parágrafo único da LINDB, e principalmente pelo caput do artigo 37 da Constituição, precisa expor que aquela decisão efetivamente cumpriu o princípio da eficiência, que os recursos disponíveis foram empregados na melhor medida possível em comparação. E para você saber que algo é a melhor medida possível, você precisa comparar a decisão tomada com outra decisão que poderia ser tomada naquela mesma situação. Em vez de pegar esse dinheiro para comprar vacinas, vamos usar esse dinheiro para comprar outro medicamento para tratamento precoce que não tem comprovação efetiva de absolutamente nenhum órgão. É gozado que o nosso governo falava que só ia comprar vacina se tivesse aprovação da Anvisa, mas a Anvisa não dizia que os remédios de tratamento precoce serviam para o tratamento precoce da Covid-19. Então, veja, os critérios eles não se apresentam de maneira que possam ser democraticamente discutidos num determinado fórum de debates. Ou seja, as decisões acabam sendo feitas como se pudesse ser feito de qualquer jeito. E o administrador público, ele não é uma autoridade máxima. O administrador público, ele não é um déspota, ele não é um monarca. O administrador público está lá por força da estrutura jurídico-normativa do país e ele deve respeitar essa mesma estrutura jurídico-normativa. E, aliás, quando se toma posse de qualquer cargo eletivo, costuma-se exigir do mandatário o juramento de que ele vai cumprir essa ordem. E dentro dessa ordem está o princípio da eficiência, que determina, que impõe. E eu não estou falando só do mandatário de plantão, não. Estou falando de todos os mandatários desde 1988. Eles têm o dever de, ao decidir, explicitar por que decidiu e mostrar que aquela decisão atinge os fins desejados na maior medida possível em comparação com possíveis alternativas. Por que foi feito desse jeito e não de outro? Mostra para o público, mostra para os interessados que nós estamos falando de uma administração eficiente que está lá para usar os recursos públicos de maneira eficiente. Ou seja, ainda que algo seja caro, o custo de não gastar com aquilo é maior. Eu preciso falar, aproveitando, uma situação importante a respeito de a economia normal. Numa situação de pandemia, não existe possibilidade de se pensar em uma economia andando normalmente. Enquanto não houver, isso quem falou não fui eu, isso quem falou foi o ministro da Economia do atual governo. Enquanto não houver a imunização da maior parte da população brasileira, enquanto nós não tivermos uma situação de acabar com a propagação do vírus, nós não teremos a economia normalizada. Ou seja, a imunização é fundamental, mas enquanto a imunização não acontece, porque nós ainda não temos vacina disponível nem para quem é maior de 70 anos de idade, mais de 75 eu sei que alguns já foram imunizados. Mas enquanto nós não tivermos a
a vacinação e a imunização, outras medidas de contenção deveriam ser realizadas. Eu não estou fazendo aqui a politização de você gosta do governador do estado e você não gosta do presidente. Eu não tenho absolutamente nada, nem com os dois, nem com a oposição. Eu estou apenas falando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo qualquer médico, segundo qualquer epidemiologista e segundo qualquer estudioso na área, se não, eu estou falando também com base em melhores práticas, por exemplo, Nova Zelândia, por exemplo, o que está acontecendo na Itália e com o que aconteceu na Suécia. O primeiro-ministro da Suécia se ressentiu profundamente por não ter feito lockdown no momento correto e ele lamenta e ele se ressente das mortes que aconteceram lá porque eles não fizeram lockdown. Lockdown é uma medida de urgência. Veja o que aconteceu em Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo que fez lockdown e conseguiram reduzir de maneira muito sensível o número de infectados e o número de mortes. Não existe normal no meio de uma pandemia. Só isso. Nós estamos tentando dar aula de maneira online. Eu adoraria poder ver os rostos de vocês, mas tenho que continuar olhando para esse quadro, para essa tela escura, na expectativa de que vocês estão aí me ouvindo. Eu não sei nem se vocês estão aí ainda, mas tudo isso que eu falei foi sobre a vacinação, foi um exemplo prático de aplicação do artigo 20, parágrafo único, que é uma forma muito, assim, no meu entender, é uma forma muito adequada de compreender como se deve aplicar ou se deve entender o princípio constitucional da eficiência na administração pública. Vocês podem utilizar qualquer outro exemplo. Se vocês quiserem usar esse exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês não acharem que eu estou sendo bravo ou malvado só com este presidente que não sabe o que fazer durante uma pandemia. Num governo anterior, houve a decisão da compra de uma refinaria nos Estados Unidos. Então, a Petrobras, ela decidiu pela aquisição de uma refinaria nos Estados Unidos, e, ou seja, a Petrobras podia fazer isso porque tinha dinheiro, tinha um conselho de administração e poderia decidir isso por meio do Conselho de Administração. E houve uma discussão muito grande no passado, porque aparentemente se gastou um valor muito grande para comprar uma refinaria que já estava obsoleta, e o dinheiro que poderia ser utilizado para comprar aquela refinaria poderia ser utilizado para investir numa refinaria no Brasil, e em vez de fazer o refino lá, fazer o refino aqui, e isso provavelmente economizaria muito em transporte de petróleo bruto do pré-sal para lá. Seria melhor sair do pré-sal o petróleo bruto, venha para a refinaria, por exemplo, no Recife, e ficaria muito mais barato. A minha pergunta para aquela gestão anterior é por que a decisão foi tomada nesse sentido? Eles tinham informação dos custos da aquisição da refinaria, da situação em que a refinaria estava, e sabiam que aquele valor seria possível, com aquele valor seria possível implementar uma refinaria já existente no Brasil a um custo muito menor e com muito mais eficiência. Ou seja, a decisão de gastar dinheiro numa coisa, em algo X, é justificável em comparação em gastar aquilo em algo Y? Esta avaliação, esta comparação é fundamental. E não é a situação também de falar assim, puxa, vou gastar esse dinheiro para comprar algo que importa mais ou menos, puxa, mas é muito melhor que gastar esse dinheiro, por exemplo, comprando alguma coisa nada a ver. Veja, não dá para eu comparar o uso do dinheiro com algo que interessa com comprar algo totalmente supérfluo. Não faz sentido a comparação. Isso não tem nada a ver com eficiência. Você está simplesmente jogando para a plateia. Não existe comparação possível entre fazer algo com o dinheiro, fazer algo com os recursos, num sentido que efetivamente é preciso da competência daquele administrador, ele deve fazer aquilo, mas ele deve fazer aquilo deste jeito ou deste outro jeito? Ele deve comprar isto ou ele deve comprar isto? São perguntas que devem ser entendidas sempre do ponto de vista da administração. A eficiência da decisão, ela precisa ser demonstrada fazendo comparações. Você nunca vai achar que uma compra que você fez foi boa ou ruim se você não tiver elementos de comparar se aquela compra em outro lugar teria sido mais barata, se outro produto igual àquele que você fez, mas de outra marca, era melhor. São várias as relações
que você pode fazer para justificar que a sua ação foi mesmo eficiente. Se você não fizer essa demonstração, existe o risco de você se submeter, por exemplo, a um tribunal de contas, existe o risco de você se submeter a um controle judiciário e existe o risco até de, se você estiver falando em valores abstratos, você ter a sua decisão anulada porque o seu valor abstrato, eu fiz isso pela felicidade geral da nação, tudo bem, mas a felicidade geral da nação, ela poderia ser resolvida com base em outras consequências práticas que não as que você fez. Eu fiz pensando no melhor. Tudo bem, você fez pensando no melhor, mas qual é o resultado dessa sua decisão? Minha intenção é boa, como dizia Dante Alighieri, de boas intenções o inferno está cheio. Mas eu gosto desse cara. Tudo bem, eu posso gostar do prefeito, do governador, eu posso gostar do presidente, mas a minha questão é o que ele fez com os recursos públicos. As consequências práticas dessa decisão foram boas? Foram eficientes? A comparação, se ele pegasse esse dinheiro e fizesse outra coisa. Vamos fazer uma comparação muito assim, vamos parar de politizar essa situação. Se nós estivéssemos em outro país qualquer do mundo, e pode escolher o país que você quiser, pode ser o Togo, pode ser a Tonga, pode ser o Tajiquistão, pode ser assim, como o ministro da Saúde desses países está atuando no combate ao coronavírus. Qualquer um. Compare as melhores práticas desses países com as práticas realizadas pelo governante de plantão do seu país. Se houver uma identidade, se houver um direcionamento, puxa vida, assim, a comparação parece interessante, quer dizer, está todo mundo seguindo no mesmo sentido. Ainda que haja outras possibilidades, a Suécia, por exemplo, no semestre passado, foi muito criticada, não só pela Organização Mundial de Saúde, mas por praticamente toda a União Europeia, porque todos estavam utilizando determinadas práticas de combate à pandemia, e a Suécia estava fazendo outra. E, ao final, o que aconteceu? Foram ver os resultados. A Suécia naufragou nas suas ações e só não foi mais mal vista pela comunidade internacional, porque naquele momento a Índia, os Estados Unidos e o Brasil estavam à frente, na vanguarda de fazer errado a forma de combate à pandemia. Parece que os Estados Unidos já saíram dessa disputa e estamos isolados nesse ranking terrível, como os primeiros colocados em fazer as coisas de jeito errado. E não sou eu que estou falando que é errado, eu estou dizendo errado em comparação a todas as questões, os outros países. E errado no sentido de as medidas tomadas são completamente ineficientes, principalmente se comparados com as práticas realizadas por outros países. Ok? É esse o ponto a respeito da eficiência. Vocês estão vendo a tela da aula 5 e 6? Ou eu perdi a tela aqui, me perdoem. Não, nós estamos vendo o roteiro. Estamos vendo sim, professor. Ok, gente, eu falei muito de situação de pandemia, vocês me perdoem, assim, eu tive muitas pessoas próximos que foram ceifados pela pandemia. Eu tenho muitas pessoas próximas que ficaram umas semanas entubados, saíram com uma massa corporal muito menor do que entraram. Eu fico naquela situação de tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse mais responsabilidade do governo central. Então, se por acaso eu fui muito inflamado nas minhas comparações aqui sobre o princípio constitucional da eficiência, eu peço desculpas, mas eu acho que é o melhor exemplo de mostrar o que é eficiência e o melhor exemplo na prática do que é mostrar ineficiência, ok? O entendimento pode ser diferente de qualquer um dos senhores. Eu abro a palavra para quem quiser falar a respeito do princípio de eficiência. E se por acaso eu causei alguma dor, alguma revolta em pessoas que, sei lá, apoiam o governo, apoiam a presidência, professor, não gostei do que você falou, porque, veja, eu peço desculpas, eu não falei nada disso para causar politização ou polarização aqui.
Eu não quero discutir política, eu não quero polarizar, eu quero discutir política pública, eu quero polarizar decisões. Ah, professor, o senhor tem que falar do Lula. Tá bom, eu falei todas as besteiras que ele já fez na vida em questão de eficiência e ineficiência, com base no princípio constitucional, não tem problema nenhum. Vocês querem que eu fale isso para acalmar o coração de alguns? Não tem problema. A gente pode e usar outros exemplos para todo mundo ficar um pouco mais tranquilo. Não foi nesse sentido que eu quis dar o exemplo da questão das vacinas. Eu quis dar o exemplo das vacinas simplesmente porque é o exemplo mais candente que nós temos no momento. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer escrever? Por favor, fique à vontade, a palavra está aberta. Tá? Fiquem inteiramente à vontade, assim, não tem problema nenhum. Acho que tudo que o senhor falou assim, é super pertinente. E um link que eu gostaria de fazer, já aproveitando esse gancho, é a questão do interesse coletivo e do bem comum, que a gente conversou nas aulas passadas. Eu acho que a pandemia para o Brasil nunca sofreu um fenômeno que juntasse, que clamasse pela necessidade de uma mobilização de uma maneira cooperativa, de uma maneira assim que mobiliza a nação inteira, como o Japão, que sofre desastres naturais, ou países europeus que enfrentaram uma guerra. Nunca teve um motivo para que exija uma mobilização de todos, Então, assim, é mais que necessário esse pensamento do que é o bem comum, de levar em consideração o interesse coletivo e deixar de lado os interesses privados, E, assim, os administradores, porque combate à Covid é um trabalho, assim, dos profissionais de saúde na linha de frente, é do cidadão que usa máscara e é dos governadores e dos administradores que articulam toda essa mobilização. Nem tudo isso em quê? Em prol do bem comum, Assim, o esforço tem que ser de todos, ao mesmo tempo que a satisfação de poder abraçar alguém novamente e o mérito de um objetivo cumprido também será de todos, Então, assim, é importantíssimo tanto a noção do bem comum, do interesse coletivo, quanto essa noção que o senhor traz hoje da eficiência quando se fala na administração. Muito obrigado. Tá bom. Ilson, o problema é que, infelizmente, nós estamos vivendo já há uns 3 ou 4 anos uma polarização política muito grande. Eu já fui chamado de comunista porque eu falo da eficiência necessária na administração pública. Eu já fui chamado de liberal porque eu vou de um jeito... Eu só não fui chamado ainda de bolsonarista. Tá? E, assim, acho que pelos motivos já que eu expus a vocês. Eu não estou preocupado em discutir, assim, eu faz uns 3 anos mais ou menos que eu não converso, não discuto política, justamente para evitar, eu não quero discutir política em sala de aula, justamente para evitar a polarização, discutir, o professor não dá matéria, o professor fica falando bem de um, fica falando mal do outro. Eu quis apenas tratar de uma questão objetiva aqui. Nós, infelizmente, estamos muito mal na administração da pandemia. Nós não temos uma estrutura centralizada, nós não temos um gabinete que se preocupa efetivamente em centralizar quando, assim, uma das coisas mais doidas que existe, o princípio, eu não falei isso na aula passada, mas vou falar nessa. O princípio constitucional da publicidade impõe a prestação de contas e a informação clara de toda a administração pública, federal, estadual, municipal. Quando o ministro da Saúde, parece que ele foi exonerado, vai ter outro ministro, será o 4º ministro agora, mas o 3º ministro, que nem da área da saúde ele foi nomeado, e ele tomou uma decisão, não sei se o chefe dele, de interromper a informação sobre o número de mortes e o número de infectados de coronavírus no Brasil. Para você realizar qualquer atividade administrativa de maneira eficiente, o mínimo que se tem como necessidade é ter informações disponíveis. Quer dizer, como é que você vai tomar uma decisão centralizada se você não tem a centralização das informações? Como é que você vai tomar uma decisão, qualquer que seja ela, boa ou ruim, ou melhor ainda, se você não sabe computar onde está o maior número de média de óbitos ou de infecções? Houve um problema terrível no Amazonas, porque o ministro da Saúde, aliás, houve uma situação pior ainda no Amazonas, porque o ministro da Saúde não tinha informações precisas, ele não tinha centralização de informações do que estava acontecendo no Amazonas, a ponto de eles precisarem de mais oxigênio e mandar para lá kit Covid.
E eu não estou falando algo que é ruim, ou é bom, mas veja, ainda que o tal do kit Covid com ivermectina e com hidroxicloroquina resolvesse, fosse bom, as pessoas estavam já em estágio terminal precisando de oxigênio e não foi enviado oxigênio a tempo. E olha só que coisa doida, né? Quem ajudou o pessoal do Amazonas foi a Venezuela. Só faltava a Cuba ter vindo também, aí, sei lá. Veja, a questão eu não quero politizar, mas infelizmente no Brasil, qualquer coisa que você fala ou deixa de falar virou politizado, né? Você falando isso, você não é patriota. Gente, o patriota ama a nação, ama o povo. O patriota quer salvar a vida de todo mundo e não deixar as pessoas morrendo. E existe uma decisão política entre impedir que mais pessoas morram ou deixar que as pessoas morram. Gente, a imunização, que estão perguntando o que a Venezuela fez. A Venezuela, ela tem uma quantidade enorme de problemas em termos de déficit democrático, estão tendo um problema sério com relação ao desenvolvimento das pessoas, estão tendo uma hiperinflação terrível, ou pelo menos estavam, quando tempos atrás o petróleo estava valendo muito pouco no mercado internacional, a Venezuela é praticamente monoprodutora, né, só tem petróleo lá, eles estavam passando por grave crise econômico-financeira, e eles têm um problema de déficit democrático, que é sempre o mesmo cara que ganha as eleições, o mesmo grupo, né, então isso é meio complicado. Só que esse pessoal complicado, com déficit democrático e sem dinheiro, sabendo que o estado do Amazonas precisava urgentemente de cilindros de oxigênio para oxigenação das pessoas em estágio de ventilação, todo mundo entubado lá de Covid, foi a primeira que ofereceu ajuda e houve, pela Venezuela, entrega de uma quantidade muito significativa de cilindros de oxigênio lá em Manaus. Quer dizer, o estado do Amazonas, em vez de receber ajuda do governo central ou de outros estados, recebeu do estado estrangeiro a Venezuela. Foi isso que aconteceu lá. Eu não sei se é Michael ou Maico que fez a pergunta. A falta de informação disponível impede que o administrador tome decisões minimamente adequadas. Como é que você vai decidir algo se você não tem informações relevantes disponíveis? Como é que você vai tomar alguma decisão de maneira centralizada? Como é que você vai tomar uma decisão eficiente que se possa espraiar os efeitos dessa decisão de uma maneira mais eficiente possível, se você não concentra as informações, se você não sabe exatamente o que está acontecendo? Se você não pode direcionar a sua decisão, ou se você não pode tomar a sua decisão porque você não tem informação, ou se você parece até que você não quer a decisão, parece até que você não quer a informação justamente para não tomar a decisão. E veja, o administrador público, ele é responsável. Se você pegar o artigo 37, vai lá no parágrafo 6º, a administração pública, o Estado, ele é objetivamente responsável pelas decisões tomadas, independentemente de culpa, independentemente de dolo. Porém, e é uma questão importante também, tá? As decisões ineficientes, elas não são decisões que podem ser chamadas de dolosas ou culposas. A decisão ineficiente é uma decisão que é tomada por más escolhas. Mas essas escolhas, elas não são eivadas de dolo ou de culpa. Eu não estou dizendo que o ministro ou o presidente tomam essas decisões porque eles querem a morte das pessoas, porque eles intencionalmente querem acabar com a vida dessas pessoas. Não é isso, está gravado, tá, gente? Não foi isso que eu disse, não é isso que eu quero dizer. As decisões que têm dolo ou têm culpa são decisões que têm a ver com intenção de fazer errado, intenção de fazer... E toda vez que um administrador público toma a decisão, ele toma a decisão no sentido de querer acertar. Agora, se por acaso o administrador público... Agora, vamos pensar um pouquinho mais adiante em direito civil e talvez até em direito penal. E talvez até em probidade administrativa. Está aqui mais um tema, à procura de autores. Eu estou com 2 alunos de monografia pensando nisso agora. A partir do momento que o administrador, por exemplo, o ministro da Saúde, se recusa a ter a centralização das informações. Centralização das informações sobre Covid hoje no Brasil é feito por um consórcio de imprensa a partir de recebimento de informações dos 27 estados e também de municípios. Mas a partir do momento que o ministro se recusa a ser municiado com as informações adequadas, sem informação, como tomar decisão sobre um assunto? Como é que você vai decidir se você não sabe sobre o que você está tratando?
Como é que você vai tomar uma decisão minimamente acertada se você não sabe exatamente qual é o contexto, qual é a realidade daquela situação? Você simplesmente está tomando uma decisão no escuro, você está brincando de roleta russa. Você vai dar um tiro, aliás, nem roleta russa. Você vai dar um tiro, você vai gastar uma bala e você não sabe se você vai acertar o alvo, porque você está atirando a esmo. E depois de atirar a esmo, você sabe, a bala pode, atirando a esmo, pode acertar até o alvo, mas provavelmente vai acertar em alguma coisa que não dá certo. Nesse sentido, ao se decidir por não ter informação e tomar decisões sem informação que teria a possibilidade, isso não é só ineficiência, isso começa a chegar perto do que o pessoal do direito penal chama de dolo eventual. E aqui está dizendo, Michael, que foi uma fábrica da White Martins na Venezuela, que estava com saldo positivo de oxigênio, que enviou sua unidade em Manaus, que estava em déficit. Que bom, excelente. A melhor foi, assim, como que eu vou dizer, menos ruim para o governo brasileiro. Obrigado pela informação, Michael. Segundo o Michael, não foi o governo da Venezuela, mas foi uma empresa multinacional sediada na Venezuela, que por estar muito próximo, a Venezuela é um país vizinho do estado do Amazonas, conseguiu enviar rapidamente um estoque de cilindros de oxigênio. Agora, uma coisa interessante, né, Michael? Não foi o governo brasileiro que pediu isso para a White Martins, né? Foi, eu não sei como, depois você manda para mim essa informação. Se por acaso foi o governo brasileiro que entrou em contato e fez isso, puxa vida, que bom, vai ser a primeira vez que eu vou ouvir uma decisão boa do governo. Só que uma coisa interessante, né? O ministro da Saúde, pelo menos pela imprensa, quando foi veiculado, ele tinha a informação de que estava faltando, que ia faltar oxigênio, não é que está faltando, que ia faltar oxigênio e não realizou nenhuma ação enquanto ainda havia pouco oxigênio. Precisou acabar o oxigênio para o governo começar a se mobilizar. É esse o problema, ok? Então, me perdoa, Michael, por ter dado informação aqui equivocada, obrigado pela contradita, a informação deve ser dada da maneira correta, certo? Mas continua havendo problemas de má gestão no sentido de ineficiência, ok? E vamos lá, vamos voltar aqui para o roteiro. Se por acaso precisar de mais alguma informação, é só entrar e falar, a gente retoma, não tem problema algum, mas eu quero dar continuidade à aula. Eu espero que vocês estejam vendo a aula 5 e 6. Meu Deus, eu não sei onde foi parar que ataque eficiente. Eu vou ler para vocês o que está escrito, tá? Positivado por força da emenda constitucional 19 de 98, em meio à onda liberal de redução do tamanho do Estado e da necessidade de sua reforma nesse sentido, este princípio decorre da ideia de administração gerencial voltada para a obtenção de resultados. E, veja, você é eficiente se você atinge o resultado, se você entrega aquilo que está sendo esperado de você, ok? Aqui a Beatriz Duarte, agência Lupa, é falso que Venezuela não enviou cilindros de oxigênio para Manaus. Carregamento de 107 mil metros quadrados de oxigênio foi proveniente de estatal venezuelana. Empresa White Martins, em outra ação, importou mais de 30 mil metros quadrados de sua planta no país. Bom, parece que o socorro chegou mesmo muito mais de uma empresa estatal da Venezuela do que da multinacional norte-americana, Michael. E aqui você está dizendo que o governo do Amazonas não passou a situação real. Bom, aí é uma discussão de saber quem é que está falando a verdade, e entre essas informações do disse e o que não disse, bom, eu não vou entrar nessa discussão para saber quem é que estava mais errado, ok? O fato era para ter oxigênio antes de ter terminado, isso é um princípio básico de licitação pública, em termos emergenciais, uma calamidade pública permitiria a contratação de oxigênio em valor até maior. A gente vai ver isso no segundo semestre, quando nós tratarmos de licitação pública. E deveria ter havido. Só que, bom, vamos voltar aqui para a matéria, porque parece que a gente está começando a ter problemas muito grandes em termos de polarização. Eu não quero polarizar, eu queria simplesmente, eu queria que todo eleitor do Bolsonaro, todo eleitor do PT, todo eleitor do Dória sejam salvos e não morram para poder depois nas urnas ficar discutindo quem é melhor, quem que é pior. Mas por enquanto eu queria que não morressem. Então, tudo que for feito no sentido de diminuir as consequências da pandemia, eu sou a favor.
e qualquer um que fizer besteira no sentido de não tomar as decisões corretas, eu serei contra. Por enquanto, infelizmente, o governo central está ganhando na minha antipatia. Mas eu tenho um motivo, assim, não é de família próxima, mas de amigos ao redor. Eu não consigo mais contar nos dedos da mão as pessoas próximas que foram vítimas fatais de coronavírus, ok? Isso não é uma gripezinha. Isso realmente é um problema sério. E outra, mais uma outra questão também de saúde pública. Enquanto não houver lockdown eficiente, isto pode representar um risco adicional ao nosso problema, porque existe a possibilidade de cepas, sei lá se assim que chama, de variantes do vírus. É possível que o vírus se torne ele mude ou se torne mais resistente aos imunizantes que nós já temos. Ao risco das vacinas, ao serem aplicadas, não sejam mais possíveis, não sejam mais eficientes, porque o vírus sofreu uma mutação e a vacina que nós tínhamos e poderia ser aplicada nas pessoas em lockdown e acabar com o problema da pandemia, não vão ser mais eficientes, porque vai ter gente com o vírus que é mais resistente à vacina e o problema continua. Ou seja, não fazer nada é uma decisão. Adiar a decisão é uma decisão. E elas se provam muito ruins atualmente, porque apenas alastra o problema. Aliás, é um problema, parece até aquelas histórias de apocalipse zumbi, né? Se por acaso o problema parece que vai espalhando, cada dia tem mais gente, né? E se espalha de tal modo que, assim, poderia ter sido tomada uma decisão lá atrás. Puxa vida, vamos isolar essa situação, né? Mas as pessoas não isolaram e aí, porque senão não dava um filme de terror, né? E infelizmente parece que nós estamos tendo um filme de terror porque as decisões técnicas não são tomadas a tempo. Bom, em tese, é altamente conflitante o princípio da eficiência com o princípio da legalidade, que determina que a administração seja realizada não a partir dos resultados, mas a partir do cumprimento de pressupostos. Na verdade, para o princípio da legalidade, qualquer resultado é válido desde que tenha sido feito da maneira lícita. Porém, pela eficiência, olha, a eficiência, por favor, não é maquiavélica, né? Os fins justificam os meios. Mas a eficiência significa o seguinte, e princípio de eficiência, existe uma teoria na economia chamada economia do crime, né? O pessoal estuda em termos econômicos para ver se um crime compensa. E o que significa isso? Ainda que realizar uma determinada atividade seja altamente rentável, ela é criminosa, ela não deveria acontecer. Eu estou falando, por exemplo, do livro do Mário Puzo, ou do filme, a melhor trilogia de todos os tempos, depois de Toy Story, brincadeira, a melhor trilogia de todos os tempos, nos filmes chamado Godfather, ou O Poderoso Chefão. E é a única trilogia que eu gosto mais do episódio 2 do que do 1 ou do 3. E Al Pacino, maravilhoso na sua representação de Michael Corleone. E a família Corleone, ela é dona de um sistema econômico ilícito. Eles dominam o jogo em Nova York, depois eles dominam o jogo em Las Vegas. Eu estou dando um spoiler aqui, mas na verdade é uma sinopse do filme. E a família, ela é riquíssima, ela é milionária, porque essa família mafiosa, ela domina jogo ilegal, ela domina jogo clandestino. Eles ganham dinheiro de maneira ilegal, mas veja, é altamente eficiente, porque eles vivem bem, eles têm que gastar com uma grana lascada com a proteção dos familiares, porque há muita guerra de gangues, guerra de famílias de mafiosos, um matando o outro, etc. Mas eles são milionários, eles dominam um mercado altamente rentável, e eles vivem daquele jeito. Veja, em termos de eficiência, eles acharam uma coisa para fazer que dá muito dinheiro para eles. Pelo princípio da legalidade, eles deveriam parar com isso imediatamente, afinal eles deviam ser presos. Quando a gente fala de princípio de eficiência, nós não estamos dizendo que você pode fazer o que você quiser, você pode ter o resultado que você quiser. O administrador público tem que seguir o princípio da legalidade, ele tem que seguir o ordenamento jurídico como um todo, pelo amor de Deus. Tá? Eu não estou dizendo para eles fazerem o que eles quiserem, mas existe uma ideia de administração gerencial ou voltada para a obtenção de resultados. Importa que o administrador seja eficiente na utilização dos seus recursos. Se por acaso ele gastar mal, o administrador público ele deve arcar com os custos da sua decisão errada.
a responsabilidade civil. Puxa vida, se você comprou um produto X, mas ele no mercado custava menos, como você vai justificar que você gastou esse dinheiro para comprar algo que em qualquer outro lugar seria mais barato? Como é que você justifica, desculpa, vou polarizar de novo, como é que você justifica a quantidade de leite condensado comprada pelas Forças Armadas nos últimos tempos, ou de chiclete? Tá, tudo bem, precisa de leite condensado, porque afinal de contas, desculpa a piada ridícula, né? Mas a aeronáutica precisa fazer brigadeiro para a tropa. Tudo bem, mas o leite condensado que foi adquirido, ou os produtos que foram adquiridos naquelas compras licitadas, o valor deles era muito mais caro do que se você fosse comprar aquele produto numa loja de conveniência, num posto de serviço na rodovia. Sabe que você vai descer para o litoral, tem um posto que você vai comprar uma garrafa d'água, a água custa R$10, R$15, R$20. Se você comprar uma lata de leite condensado lá, custaria caro. Pois é, as Forças Armadas compraram produtos muito mais caros do que se você tivesse comprado num posto da estrada. Assim, não faz sentido, isso é altamente ineficiente. E também, no caso de compras acima do preço, é até ilegal, porque a licitação pública devia ter acontecido segundo determinados valores. E o que faz o governo nesse sentido? Tira do portal da transparência essas informações. Nós estamos tendo um problema muito sério de falta de transparência, nós estamos tendo um problema muito sério de falta de eficiência. Espero que não tenhamos tido problema de falta de legalidade. Mas isso é algo que precisa ser apurado, e apenas após a apuração nós vamos ver o que aconteceu. Mas os indícios de improbidade, os indícios, aliás, de ineficiência no trato da coisa pública são gritantes e precisam ser apurados. Há algumas considerações aqui. Obrigado pela informação aqui, que não é para se preocupar com o teor político, entendemos que foi apenas um exemplo prático. Eu acho que é um exemplo prático mais relacionado às nossas vidas atualmente, tá? E, gente, há pessoas estudadas que têm pensamento contrário ao meu, e ouçam os outros pensamentos também, por favor. Não é porque eu sou professor de vocês que a verdade está comigo ao contrário, tá? E aí chegou aqui alguém e fala que o próprio Michael, né? Professor, sou técnico em enfermagem, trabalho todo dia 12 horas no hospital de campanha Covid-19. Digo que as pessoas não estão cientes do perigo do vírus chinês, falo isso pelos relatos. Olha, o vírus é tão chinês quanto a gripe espanhola era espanhola, viu, Michael? Mas tudo bem. Eu entendo a sua postura e, de fato, as pessoas estão indo para balada, as pessoas acham que não vão pegar e estão transmitindo isso, e estamos fazendo isso de maneira reiterada, mas veja, se o governo estivesse falando alguma coisa do tipo assim, gente, usa máscara, que máscara, assim, até o pessoal do governo que foi para Israel, em Israel usou máscara, aqui manda o pessoal enfiar a máscara em outro lugar, mas lá usou. Quer dizer, por que lá use e aqui não? Qual é, sabe, esses são os problemas que assim, não há nenhuma campanha no sentido de usa máscara, tá? Qual que é o problema? Se tiver gente perto, eu tenho duas até, eu coloco. É uma questão de segurança, o custo é reduzido. Qual que é o problema de não aglomerar, sabe? As pessoas ainda não chegaram a essa, mas falta campanha. Assim, ontem, domingo, aqui em Campinas, houve passeata, em que as pessoas estavam aglomeradas fazendo campanha contra o lockdown. E em que pese eu ficar doido, eu ficar muito, assim, eu fico muito mal em casa. Eu não gosto. Mas, se houvesse alguma outra forma de evitar a propagação do vírus eficiente, perfeito, ok? E olha, está dizendo aqui que política se discute sim, independentemente se na sala de aula, mas um momento, gente, assim é um problema. Eu sou professor de Direito Administrativo 1 desta sala. A minha função é discutir e apresentar a matéria. E eu acabei falando de questões candentes porque a vida acabava servindo de exemplo para o princípio que nós estamos estudando. Eu tento, na maior medida possível, eu queria ser mais eficiente e não polarizar. Então, vocês me perdoem com qualquer polarização que aconteceu. Eu pretendo não falar mais a respeito disso. Tá? Vamos voltar. Claro que se vocês quiserem levantar, fiquem à vontade,
o tema, vocês são livres para levantar o tema no momento que quiserem, mas eu não, eu sou fechado aqui no ponto, eu tenho mais meia hora de aula, eu quero voltar aqui para falar da matéria, ok? E vejam, lá, voltando, a eficiência busca os fins, os resultados, sem se preocupar com os meios, as leis. Só que, assim, o administrador público, ele tem que se preocupar com as leis e tem que se preocupar com a eficiência. Então, ele tem 2 filtros, ele tem 2 lâminas, e dentro desse limite, ele deve sempre estar ali. Ele não pode sair da legalidade, mas ele também tem que ser eficiente, ok? O princípio da legalidade deve ser cumprido, é claro, e o que a eficiência trouxe foi a explicitação de que a administração pública deve evitar desperdícios, deve agir com qualidade, rapidez, produtividade, enfim, deve buscar os melhores resultados por meio da aplicação da lei. E como é que a gente sabe que aqueles resultados foram os melhores? Exclusivamente com base em comparação. Comparação do que com que? Dos resultados práticos da decisão tomada versus os resultados que seriam obtidos se uma outra decisão fosse tomada. Se vocês puderem dar um Google, vocês podem encontrar uma quantidade muito grande de textos sobre um tema muito forte, desde a década de 90, esse tema é interessante, chama Políticas Públicas Baseadas em Evidências. Essa é uma tradução meio ruim do inglês, porque em inglês é based on evidence, e em português deveria ser baseado em provas. Mas tudo bem, fica em evidência. O que significa toda vez que uma administração pública for implementar uma política pública, é preciso fazer uma avaliação. Nós já tivemos essa política pública realizada em algum lugar? Quais foram as consequências, quais os resultados que essa política pública causou quando foi implementada? Puxa vida, foi uma política pública que deu bons resultados quando aplicada. Nós queremos replicar esses resultados aqui. Vamos fazer? Vamos. Ou seja, nós vamos refazer, nós vamos replicar, nós vamos reproduzir uma política pública cujos resultados se mostraram eficientes em algum lugar. Vamos fazer uma coisa qualquer. Puxa, nós vamos fazer com base em quê? Com base na minha intuição, com base na minha vontade. Eu sei que se a gente fizer desse jeito, vamos ter fé, vamos funcionar. Gente, isso só funciona em filme de ficção científica. Tá? Assim, fazer alguma coisa na fé, fazer alguma coisa na confiança, fazer alguma coisa, eu sei que vai dar certo, mas você não ter nenhuma base normativa, ou melhor, você não ter nenhuma base científica, você não ter um estudo de melhores práticas em outro lugar para fazer, é extremamente arriscado. Pô, professor, como é que a gente vai fazer uma política pública nova? Como é que a gente vai fazer uma coisa inovadora se a gente sempre vai ter que ter melhores práticas, a gente vai sempre ter que comparar? Você pode comparar os resultados que você pretende com aquela implementação versus fazer uma política com outra implementação e comparar os resultados. Puxa, eu vou pegar esse dinheiro para fazer uma política X ou eu vou pegar esse dinheiro para fazer uma política Y? Quais os resultados dessa política versus os resultados dessa outra política? E compara. Se os resultados de uma política forem melhores que o outro, é melhor fazer essa primeira política. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Nós temos 100 milhões de reais para fazer ou um sistema de saneamento básico ou fazer uma distribuição desse dinheiro para a população. Puxa vida, o que é melhor em termos de desenvolvimento da sociedade? Pegar 100 milhões e fazer o sistema de saneamento básico para uma população de uma cidade ou distribuir 100 milhões de reais pelo número de habitantes dessa cidade. Se você fizer um plebiscito, é claro que as pessoas vão querer receber o dinheiro elas próprias, mas qual é o retorno desse dinheiro, ou qual é o retorno desse investimento para a sociedade se você fizer? Quais os resultados que um saneamento básico na cidade causa e quais os resultados que pôr dinheiro na cidade causa? Se você puser esse dinheiro na cidade, o comércio vai se desenvolver, ou seja, o dinheiro vai circular na cidade e você vai acabar tendo, talvez, o termo técnico em economia você vai ter o retorno, ou vai ter o efeito multiplicador, o termo é esse. Se você entregar reais para os habitantes daquela cidade, eles vão utilizar aquele dinheiro para pagar dívidas, eles vão utilizar o dinheiro para comprar mantimento, eles vão para o mercado, ou seja, vai ter um efeito multiplicador daquele dinheiro, talvez de 100%, talvez de 150%. Porém, se você puser saneamento básico naquela cidade, você vai ter uma redução
quase que absoluta da mortalidade infantil, você vai ter uma redução quase absoluta das pessoas tendo que ir para o hospital ou indo a óbito por força de doenças decorrentes de falta d'água, falta de esgoto, ou seja, as pessoas não vão mais se infectar, não vão mais ter problema de saúde, e isso acaba tendo um efeito multiplicador na economia, porque as pessoas não vão faltar do trabalho, as pessoas não vão gastar com internação, as pessoas não vão gastar com remédio, ou seja, o efeito multiplicador acaba sendo muito maior. Se você perguntar para uma pessoa de maneira intuitiva, é melhor pegar o dinheiro na mão, mas em termos de responsabilidade social, em termos de responsabilidade até econômica, a decisão por usar aquele dinheiro para fazer um saneamento básico na cidade ou no bairro, o efeito para a sociedade é muito maior, porque é um retorno de longuíssimo prazo, é um retorno para a vida toda daquela cidade. São esses os resultados ou as consequências práticas de uma decisão para ser considerada eficiente ou não. Ok? Notas importantes. Tá? Em conjunto com a inclusão desse princípio, houve algumas outras alterações importantes na Constituição, e por ordem de importância e não por ordem crescente de artigos, eu vou falar deles. Tá? Primeiro, a avaliação da eficiência periódica de produtividade do agente público ao longo da sua carreira. Todo servidor público, pelo menos até o momento, está sujeito a uma avaliação periódica de desempenho e se verifica se o trabalho dele tem sido eficiente ou não. Veja, ele dá expediente para trabalhar e ele está sendo eficiente, assim, o resultado do seu trabalho ele está atingindo as metas, ele está entregando mais ou ele está entregando menos do que ele deveria. E isso permite, em tese, até mesmo a sua exoneração após e não é só no estágio probatório, tá? Na União Federal é preciso ainda uma lei complementar desse artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, ou seja, não existe na União Federal a possibilidade jurídica de um servidor público ser exonerado porque ele é ineficiente. Falta essa lei e já faz alguns anos que se está tentando pôr essa lei para votar no Congresso Nacional, mas sempre que se levanta essa lei, ela é engavetada de novo pelo presidente da Câmara dos Deputados. Isso tem sido reiterado desde 1999, ok? Nos últimos 4 anos se tentou levar essa lei para votação umas 3 vezes, mas não há acordo e é engavetado de novo. Mas no estado de São Paulo há uma lei complementar que tem lá a previsão de exoneração por falta de desempenho. Tá? Eu não sei se eu duvido que essa lei já tenha sido aplicada nesse sentido, mas algo que acontece em todos os serviços públicos brasileiros é que o servidor ineficiente ele pode ser barrado na sua avaliação, ou seja, ele por ser avaliado como ineficiente, ele pode sofrer o risco de não ter promoção, ele pode não progredir na carreira por ser considerado ineficiente, ok? Existem algumas carreiras jurídicas em que o servidor, o agente público, ele tem 2 formas de promoção, ele tem a promoção por antiguidade e por merecimento. A promoção por antiguidade é quem tiver mais tempo no serviço público, naquele órgão, ele tem direito à promoção por antiguidade. Ele é o mais velho da área, então ele vai ser promovido antes dos mais novos. Mas existe também a promoção por merecimento, e se por acaso esse servidor ele for considerado ineficiente, ele vai ter que esperar a promoção por antiguidade, porque o merecimento tem a ver também com a eficiência dos serviços prestados. O parágrafo 8º do artigo 37 foi incluído para falar que o serviço público ele pode criar, por meio de contratos entre órgãos e entre a criação de agências executivas para fixação de metas específicas de desempenho, e isso aqui é uma situação muito esdrúxula, vamos dizer assim, no direito brasileiro, e eu particularmente só conheço um exemplo de agência executiva, mas que é o Inmetro, mas nós vamos tratar do artigo 37, parágrafo 8º, especificamente quando tratarmos de autarquias. Eu vou utilizar o Inmetro como a agência executiva como um exemplo de autarquia. De qualquer forma, a ideia aqui é a possibilidade de
definição de metas específicas de desempenho e até de exceder a legalidade, ir além daquilo que se espera do orçamento, para que o orçamento seja o mais eficiente possível na sua aplicação. Mas nós vamos tratar disso oportunamente. Isso aqui teve um efeito interessante no direito brasileiro. O inciso 78 foi incluído no artigo 5º, que fala da duração razoável dos processos. Se o processo tem que terminar um dia, é bom que termine logo, né? Não dá para ficar rodando muito tempo. E agora, com os processos digitais, ficou até mais interessante. A duração dos processos deve ser razoável, no sentido de que não se deve fazer a coisa rápida sem dar oportunidade de contraditório para a defesa, produção de provas, etc. Mas foi o princípio da eficiência que determinou ao judiciário e também aos administradores que atuam com processos administrativos que realizem o processo, que finalizem o processo na maior velocidade possível. Também houve uma alteração no parágrafo 2º, no artigo 39, determinando a criação de escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento do seu pessoal. Existe também no Poder Judiciário a escola de magistratura, ou seja, o servidor público, o juiz ou o agente público, quando ingressa no serviço público, deve passar por uma escola para entender como se realiza os trabalhos. Assim, olha, aqui, para sermos eficientes, nós atuamos desta forma, então aprenda os protocolos de atuação e siga os protocolos na sua atuação, porque nós queremos que a sua atuação seja o mais eficiente possível. E, em muitos casos, isso já há várias leis nesse sentido, a participação nos cursos se tornou requisito para a promoção na carreira, ou seja, ou a pessoa se aperfeiçoa, ou a pessoa realiza esses cursos de escola de governo e formação, ou não cresce na sua carreira. E também, na legislação, houve a criação de sistemas de parceria ou colaboração administrativa. Nós tivemos, a partir da ideia de eficiência, a possibilidade de participação de parcerias do chamado terceiro setor em várias áreas da burocracia. Houve a criação de possibilidade de qualificar associações civis ou fundações civis sem fins lucrativos, pessoas da iniciativa privada sem fins lucrativos, elas podem ser qualificadas como organizações sociais, OS, organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, e mais recentemente organizações da sociedade civil, OSC, e essas entidades privadas, por meio de convênios firmados com o poder público, recebem dinheiro público para atuar na promoção de atividades que são de interesse público. Ou seja, é a forma de implementação do terceiro setor, implementação de entidades privadas visando a eficiência na promoção de interesses públicos. Ok? Bom, outros princípios, além dos princípios que estão no artigo 5º do inciso... que estão no artigo 37 caput da Constituição, ok? Nós temos muitos princípios explícitos na própria Constituição da República. Por exemplo, nós temos a participação do usuário na administração pública direta e indireta. Nós temos aqui no parágrafo 3º do artigo 37 que se convencionou chamar de gestão democrática dos órgãos públicos. As decisões, elas precisariam passar por um crivo, por um escrutínio democrático. E, nesse modo, nessa época, a criação dos conselhos municipais, os conselhos estaduais, ou seja, o órgão público, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Vou dar um exemplo aqui de Campinas, tá? Campinas possui uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano e ela é responsável pela organização e planejamento urbano de toda a cidade. Todas as suas decisões, elas podem passar por um conselho, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. É um conselho, nesse caso, é mais vinculado à Câmara dos Vereadores do que ao Poder Executivo, mas é um modo pelo qual pessoas da sociedade civil se reúnem nesse conselho para deliberar a respeito de questões entendidas como importantes. Existem vários conselhos municipais e vários conselhos estaduais. Em regra, esses conselhos têm uma quantidade de cadeiras em número ímpar, e a maioria dessas cadeiras é indicada são membros natos do próprio governo. E para que serve essa participação? Puxa vida, como é que a participação popular vai mudar alguma coisa na decisão governamental se a maioria dos membros do conselho é do próprio governo?
As decisões que são postas para esses conselhos geralmente são decisões discricionárias, são decisões políticas, são decisões que poderiam ser tomadas de um jeito ou de outro. E a sociedade civil representada nesses conselhos acaba tendo uma participação interessante para dizer o seguinte nesse conselho: olha, tudo bem, você vai tomar essa decisão, você tem maioria aqui, você pode tomar essa decisão falando desse jeito para mim ou não, mas a ideia do conselho é justamente para você trazer, senhor secretário, excelentíssimo senhor secretário, excelentíssimo senhor ministro, o senhor vai trazer essa informação aqui para nós, mas tá bom, essa é a sua decisão, mas explica para nós melhor essa decisão, por que o senhor vai tomar essa decisão e não essa outra, por que o senhor vai usar esse recurso e não o outro, por que a sua decisão é para fazer isso agora e não depois? Explica para nós como é que o senhor chegou a essa decisão, qual que é a sua segunda melhor escolha, qual era a segunda melhor coisa a fazer com esse dinheiro, qual é o segundo melhor jeito de aplicar esse recurso público. Vamos fazer essa comparação, e aí fica uma coisa interessante. Às vezes, bom, são duas coisas interessantes. Primeiro, que se por acaso a decisão for antidemocrática, eu vou fazer isso porque eu quero e pronto, esta ata de reunião do Conselho pode ser entregue ao Ministério Público, e o Ministério Público pode, por meio de uma ação civil pública, ou um próprio conselheiro ou pessoa física, por meio de uma ação popular, pode impetrar esse remédio constitucional na vara da Fazenda Pública, ou na vara civil, ou na vara judicial da sua comarca, e requerer ao juiz o controle dessa decisão. Como não houve demonstração de eficiência, ou como não houve publicidade das informações prestadas, como nós não sabemos as razões pelas quais a decisão está sendo tomada, podemos perfeitamente barrar essa decisão. O judiciário poderá falar assim, olha, pelo que nós estamos entendendo, você está fazendo algo com dinheiro, no caso de ação popular, olha, você está tomando uma decisão que pode ser algo ruim para o orçamento ou para o erário, você está gastando dinheiro público com algo que parece que não é a melhor coisa a fazer. Suspendo a decisão até que venham informações mais adequadas. Ou seja, é uma forma de controle da administração pública, e o controle é democrático, e o controle deve existir. O administrador público não é, porque, veja, ele não é, como falei, não é um monarca, ele está sujeito às regras do jogo, e uma das regras do jogo é o controle democrático dos seus atos. Okay? Outro princípio muito importante está lá no parágrafo 6º do artigo 37, que é o da responsabilidade civil objetiva. A administração deve ressarcir os danos causados, independentemente de culpa ou dolo do agente causador. Okay? E pelo STF, essa é uma decisão já bem consolidada, a omissão do administrador em realizar só... olha, vamos voltar para o caso da pandemia, tá? Vamos imaginar que alguém entende que houve omissão da administração pública e foi isso que causou a morte de um... Eu estou vendo isso acontecendo, assim, depois que todo mundo for vacinado, vai ter 5, 10 anos aí de prazo prescricional decadencial. 5 anos, na verdade, para a administração pública, me perdoa. O prazo prescricional decadencial para ajuizamento de ações envolve, em face da administração, são 5 anos. E eu imagino que, assim, com imunização, os familiares das pessoas mortas por Covid vão querer discutir a responsabilidade civil objetiva da administração pública federal, estadual, municipal, pela morte dessas pessoas. Ou seja, nesse caso, nós não vamos falar de responsabilidade civil objetiva, mas responsabilidade civil subjetiva, porque está muito mais voltada à omissão do administrador. Uma coisa é a pessoa morrer porque o administrador público foi lá, sei lá, foi no posto de saúde e foi ministrado o remédio errado. Era para ministrar o remédio X e foi ministrado o remédio Y. Estava prescrito o remédio A, o remédio X, e na hora lá deram o remédio Y para a pessoa. A pessoa morreu por ação da administração pública. Então, mesmo que depois vai se verificar se a pessoa não entendeu a pessoa que aplicou ministrou o medicamento, chegou para ele poxa, mas eu ministrei esse aqui, ó, não é que a letra do médico era ruim, não, está escrito aqui com letra, foi digitado para mim que era aplicar o remédio X, e eu não tinha como saber que era aplicar o remédio Y, eu cumpri o meu dever, eu fiz aqui. Veja, o enfermeiro não pode ser responsabilizado por aquilo, porque ele cumpriu aquilo que veio. Veja,
mas houve uma ação houve uma ação que causou morte, isso independente de culpa, quer dizer, o enfermeiro que realizou o serviço, ele aplicou aquele medicamento, porque foi medicamento que o médico mandou que ele aplicasse, ou o administrador, na hora de digitar, digitou errado, trocou a ficha, quer dizer, a culpa não é nem do médico, a culpa foi do estagiário que digitou, brincadeira aí, pessoal, que a culpa sempre recai no estagiário em última instância, né? Por favor, desculpa a brincadeira de mau gosto. Mas o que eu quero dizer neste momento é que a responsabilidade, ela é objetiva nas ações. Mas se houve uma omissão, a pessoa chegou a falecer por falta de atendimento, isso é uma responsabilidade civil subjetiva, porque a causa da morte, ela foi atribuída muito mais à omissão do administrador público do que à sua ação. E nesse caso tem que se verificar culpa, tem que se verificar dolo, tem que se verificar efetivamente a questão de se a pessoa fez aquilo de maneira intencional, se a culpa por negligência, imprudência ou imperícia que concorreu para a morte da pessoa, ok? De qualquer forma, isso é algo para a gente discutir, talvez, no 5º ano, responsabilidade patrimonial do Estado. Não faz parte do nosso roteiro do Direito Administrativo 1 e nem do Direito Administrativo 2. De qualquer forma, eu já dou essa informação para vocês, não há o dever da pessoa que sofreu a omissão, sofreu dano pela omissão, de provar quem foi o agente público que foi omisso. No caso de uma omissão que a gente não sabe quem foi o agente que devia estar lá e não estava, a gente chama de teoria da culpa anônima. Identifica-se a existência da omissão, os franceses chamam isso de falta de serviço, era para ter alguém no serviço e não tinha. Mas quem é que era para estar lá no momento que a pessoa sofreu o dano? A gente não sabe, a escala estava confusa, não precisamos saber quem era a pessoa. Não há, assim, basta mostrar que houve omissão, que era para ter um agente público lá realizando o atendimento e o atendimento não aconteceu, que está caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, ok? Mas a prova disso cabe ao autor. Esse é o ponto, ok? Existem outros princípios que também são da administração pública, certo? A administração pública ela é obrigada a promover contraditório e ampla defesa, mesmo se você receber uma multa tirada por uma máquina, por um computador, por uma inteligência artificial, e na multa está lá a placa do seu carro, você dirigindo, certo? E está dizendo assim, você está dirigindo você foi pego dirigindo na contramão e tem uma foto sua do teu carro e você dirigindo, tá a tua cara lá dirigindo na contramão. Ou vamos ser menos dramáticos. Existe uma norma hoje que para você dirigir mesmo de dia na estrada, os faróis baixos devem estar ligados. E está lá uma foto sua dirigindo às 4 horas da tarde com os faróis apagados. A foto tirada e registrada, aquilo é um auto de imposição de multa. Aquilo é informação, olha, você foi pego realizando uma infração. Eles não mandam a multa direto para você. É preciso que abra a oportunidade para que você apresente o contraditório. Mesmo que num caso em que não haja contraditório como esse, tá bom? Assim, como é que você vai provar que você estava dirigindo com o farol ligado se na foto está mostrando... e do teu lado tem um outro, você está ultrapassando um outro carro e o farol do carro está aceso. Ou seja, não dá para dizer que foi falha da fotografia. Todos os carros da foto estão com o farol iluminado, menos o seu que está apagado. Veja, como justificar, como explicar. Independentemente disso, é preciso dar contraditório e ampla defesa a todas as pessoas, inclusive nos processos administrativos. O devido processo legal, ele deve acontecer independentemente da vontade das partes, é uma garantia constitucional, e assim como a celeridade que já foi falada anteriormente. Nós temos 5 minutos pelo meu horário até o encerramento da aula, e nós temos que dar continuidade a esta matéria tratando destes outros 4 princípios que constam explicitamente da Constituição do Estado de São Paulo, porém eles estão implicitamente na Constituição da República Federativa do Brasil.
que são os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação e do interesse público. São princípios explícitos na Constituição de São Paulo e são princípios implícitos na Constituição do Estado. Porém, pelo horário, não dá nem para eu começar a falar de um deles. Eu preciso de pelo menos uns 10, 15 minutos para tratar de cada um, motivo pelo qual eu peço licença para encerrar a aula 4 minutos mais cedo, e nós continuamos a aula na quinta-feira, às 8 da manhã, se todos assim permitirem. E eu peço desculpas que começou a tocar o telefone alto aqui do lado, eu não tenho como desligar agora, vocês me perdoem por isso também. Bom, ninguém falou nada, eu peço licença então para... Eu não sei como desligar aqui, meu Deus. Voltei aqui, vocês estão aqui na outra tela, que agora eu consigo vê-los encerrando a compartilhamento de tela. Eu ainda vou aprender a mexer com esse sistema, eu prometo a vocês. Gente, muito obrigado a todos, eu vou encerrar agora a gravação. Obrigado, até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus.